partir de agora. Então a gente vai começar a aula. Penúltima aula, antepenúltima, mais duas aulas depois dessa. Muito feliz com vocês, muito feliz de poder estar aqui, muito feliz de poder estar dividindo esse lugar, que é um lugar de aprendizado mútuo, da gente poder conversar junto, da gente poder aprender junto. Esse capítulo, né, que de novo eu ganhei do André, né, era para o pastor André estar dando essa aula, mas ele passou para mim novamente, como Jesus e as Mulheres, que eu achei que foi a aula mais fantástica que eu já dei aqui, fiquei embasbacado, assim mesmo, assim, show de bola, achei como é que ele costura as coisas, assim, que tá lá, mas a gente não vê. Essa aula de hoje vai para um caminho bem parecido, até porque a cruz de Cristo representa novamente as mulheres ao lado dele e os homens não, né? Então, Paulo, Anderson, os homens aí, que a gente possa entender isso pedagogicamente, né? Esse lugar onde as mulheres estão. É Então, eu queria começar. que Deus e as mulheres tenham misericórdia de nós, né? Porque olha, que Amém. só Olha, mancada, viu? essa foi boa, Paulo. Essa eu gostei. Que as mulheres tenham a mesma misericórdia que ele teve por nós, né, Paulo? É isso aí. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aí, Dani, eu não te vi. Boa noite. Tudo bem? Muito bom. Feliz de estar com vocês mais uma noite. Eu coloquei vocês desse lado e coloquei o texto desse lado. Eu tinha impresso ele, mas esqueci no trabalho. Então eu vou estar olhando para vocês aqui e para o texto aqui. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Vamos lá. O primeiro, o primeiro, por onde o Pagola passa, ele começa a construir o seu pensamento falando sobre Jesus, né? E ele começa dizendo sobre esse conflito de Jesus e o destino violento que ele teve. O que ele vai tentar apresentar para a gente nesse primeiro tópico é o seguinte: ele vai dizer que Jesus não morreu por acaso, nem por um acidente histórico. Sua morte é consequência da vida coerente que ele teve e da fidelidade ao reino de Deus. Ele foi executado como o inimigo do Estado, acusado de insurreição contra o Império Romano. O profeta da compaixão de Deus tornou-se perigoso porque ameaçava as estruturas religiosas, políticas e econômicas do seu tempo. E aí tem um comentário que diz assim, ó: a cruz não é um acidente trágico, mas o resultado inevitável de viver o amor até o fim. Jesus desmascarou o amor que oprimia, tanto religioso, fariseus e sacerdotes, quanto político, Roma. O amor radical de Cristo é conflitivo, porque denuncia o pecado estrutural. Seguir Jesus é aceitar que o evangelho verdadeiro sempre incomoda os poderosos. Eu queria ouvir vocês, para a gente poder pensar se isso faz sentido ou não. Se a gente pensar que essa radicalidade do amor, ela leva Jesus para a cruz, isso faz sentido ou não? O que que vocês acham? Pode abrir o microfone, vamos lá. A princípio, assim, pelo que eu sempre falo partindo da minha trajetória, né? Das igrejas onde eu participei. Então, a gente está partindo de uma análise histórica construída pelo Pagola. Só que a discussão ou aquilo que se apresenta nas igrejas desconsidera toda essa conflitividade do ministério de Jesus, do projeto do reino de Deus, e desconsidera tudo isso para simplesmente dizer que havia um propósito de Deus de lançar seu filho à terra para que ser sacrificado pelos pecados de muitos. Então, era uma intenção de Deus já trazer Jesus para ser sacrificado, para ser morto. Então, espiritualiza essas coisas todas, né? Uhum. É assim que os evangelhos, de alguma maneira, vão acabar lendo, ou não sei se é a partir de Paulo, mas eles vão
espiritualizar e perde essa dimensão desse confronto que significa o projeto do reino de Deus com a estrutura opressiva de uma sociedade como a sociedade romana, por exemplo, e que, se a gente for pensar, até hoje existe essa opressão e o projeto do reino de Deus entra em conflito. Mas Mas as igrejas deixaram muito de. Não toca nesse assunto, para ser bem sincero, né? Essa dimensão não entra. Na não é liturgia não interessante, né? entra nada. Não é. Aí eu concordo com você que não é interessante. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Paulo, é o seguinte: você acha que há conflito nas duas coisas? Você acha que, por exemplo, o amor de Deus, esse amor de Deus, ele rompe de tal maneira que ele é levado à cruz. Isso ao mesmo tempo, isso pode ser que Deus tenha trazido seu filho para que ele amasse de tal maneira que ele fosse levado à cruz e a partir disso ele morresse por conta dos pecados daqueles que estão aqui. Você acha que isso é que os dois não? Você acha que ou é um ou é outro? É isso que eu estou te perguntando. Ou Deus manda ele para cá e aí fica totalmente espiritual e aí não tem um Jesus que caminha, um Jesus histórico, um homem que caminha, porque não são, para mim, não são coisas diferentes, né? Para mim, a gente está analisando ele parece que com uma lupa, né? A gente está caminhando com Jesus com uma lupa, bem perto dele. A igreja pega ele e mostra ele somente o lado divino, né? Mas eu acho que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, a gente talvez consiga costurar isso. Você concorda? O que que você acha? Você acha que cabe os dois? Não? Boa pergunta. Depois você me responde essa daí, não sei não. E- Eu vou deixar para Marise, meu. Vou deixar para as mulheres, né? Isso. Aí. Ô, Vamos lá. Anderson, eu penso que, humanamente falando, não tem sentido. Alguém que ama, alguém que dá a vida por alguém, alguém que só faz o bem, de repente vai morrer numa cruz. Por quê? Não, eu entendo. É assim, é lógico, né? Isso é uma construção que a gente vai caminhar junto ainda para a gente chegar lá. Porém, o que eu vejo é que Jesus estava dentro de um. Jesus vinha de um lugar, ele estava falando para uma. Ele veio de Nazaré, né, da Galileia lá, e ele está dentro de Jerusalém falando para sua religião. E quando ele vem falar de um reino de Deus, de um amor que vai gerar, que vai fazer com que, por exemplo, vamos pensar devagar. Jesus, quando ama, ele traz o amor como um lugar que dá para você se aproximar de Deus. Isso para nós parece óbvio hoje, certo? Para nós isso é óbvio. A gente só ama porque ele nos amou primeiro, ok? Beleza? Porém, porém, quando a gente está caminhando e a gente vai vendo Jesus, há confrontos entre ele, fariseus, entre ele, sacerdotes. Parece que os sacerdotes estão dizendo para ele o seguinte: o que você fala e o que você faz não me parece com o Pai que você vem pregar. Entende? Porque um Deus das leis, do sacrifício, de um jeito diferente de caminhar, e você está me dizendo que, por exemplo, que perdoar pessoas é mais importante do que curar. Você tá apontando para mim que o caminho do sacrifício, o caminho da misericórdia é melhor do que o sacrifício. Me parece algo revolucionário, entende? Para a época. Quando a gente pensa lá sobre a oração do publicano e do fariseu, a gente vai ver o fariseu orando e dizendo que ele agradece a Deus por não ser tudo que ele faz tem uma lógica para ele fazer. Ele, como religioso, ele está orando e agradecendo, porque ele é uma boa pessoa, ele vai de domingo no culto, ele dizima, ele faz ofertas, ele faz sacrifício, né? E por isso ele merece. O publicano, que é um cara impuro, que não pode entrar na sinagoga, que não é aceito pelo seu povo, a gente vai ver isso em Mateus, né? Quando você olha para Mateus, ele é um cara à parte. Esse cara, que é um publicano, ele não consegue erguer os olhos.
Ele não se sente merecedor do amor que Deus está falando que ele tem. Então, a fala de Jesus na sequência é: qual dos dois saiu justificado? É aquele que ama ou é aquele que tem a lei? Entende? Então, por exemplo, se a gente for pensar, né, e aí é lógico, de novo, né, é, como isso é revolucionário, como isso é uma coisa nova e tamanha grandeza que talvez a gente não consiga ter toda essa dimensão. Então, né, só a gente vai construir isso junto ainda, mas só para a gente poder pensar. Aí você vê, Dorian. Depois no final a gente conversa de novo. Eu tô por esse lado, mas também a gente está construindo isso. Ô, Anderson, Meninas, deixa eu refazer então. Não tem sentido para nós hoje, porque nós conhecemos a história, conhecemos o fato, mas alguém se sacrificou do jeito que ele foi. Mas para os religiosos daquela época, sim, porque eles diziam pela lei. Né? E a lei, e Jesus era na contramão da lei, né? Vamos dizer assim. Dori, perfeito. É exatamente isso. Quando a gente olha e vê um amor que nos constrange até hoje, quando a gente olha para trás e fala, como pode ser tão radical? Como pode se entregar até o fim? Como pode se entregar até a morte e morte de cruz? Ainda nos é assustador. Só que a gente está vivendo um eco de 2000 anos. Essa história já se passou há 2000 anos. E se a gente for pensar que aquele povo era um povo escravizado pelos romanos, que vivia dentro de um sistema que tinha mais de 1000 anos, né, ali de história, né, se a gente pegar de Abraão, e era um povo já tradicional, e como é que Jesus vem para falar algumas coisas que parece que balançam o pessoal? Você vai ver ele falando com o centurião, você vai ver ele trazendo Mateus para a conversa, você vai ver ele trazendo é, ele traz Mateus, ele traz Pedro, ele traz Filipe. São pessoas diferentes para o mesmo lugar. E o que une eles é o amor em torno de Cristo. Como é que Cristo ama e como é que ele consegue é, atravessar essas camadas que separam as pessoas a partir do amor. Então, acredito que é por conseguir conciliar tudo isso junto. A gente pode pensar na samaritana e trazer junto, a gente pode pensar nas mulheres, né? Maria, Marta, né? Madalena, enfim. Como é que ele consegue unir esse tanto de gente diferente? Entende? Como é que é isso? Para nós, hoje, isso é complicado ainda, entende? Para nós ainda, se a gente for pensar que essa ceia do Natal vai ser difícil, mas a do ano que vem talvez vai ser pior, é isso. Jesus, ele tá para além dessas coisas, entende? Ele ergue a régua, ele traz o amor de uma maneira que isso fica quase que invisível, entende? Então, a morte dele traz isso para nós de uma maneira assustadora, porque a gente vai construir isso junto, mas Roma tenta apagar isso. Roma, num primeiro momento, não Roma, né? No primeiro momento, o povo judeu, né? Os sacerdotes, a princípio, né? Fariseus e sacerdotes. Alguém? Obrigado, Dori. Boa noite, Lu. Boa Marisa, noite. tudo bem? Tudo. Eu ainda tô pensando nessa questão da ação de Jesus que confronta os poderes, Uhum, seja o poder religioso, seja o poder político de Roma, uhum, e ao mesmo tempo um Deus que envia o seu filho em favor de muitos, ou em favor de todos. Mas não a forma como, por exemplo, a gente foi educado no sentido de Deus manda no sentido de eu preciso de um sacrifício, de um cordeiro uhum, no sentido os evangelhos tentaram ressignificar isso, mas no sentido de que ao enviar Jesus por meio de uma estrutura corrompida como a nossa, Deus já sabia que ia entrar em confronto, porque Deus é Deus, e Jesus talvez não, porque ele tinha metade homem, mas Deus sabia que ia entrar. Então, talvez nesse sentido,
ele já estava prevendo, ou ele já estava no plano nesse sentido de ter o sacrifício, porque os homens são maus mesmos e que vão Sim. buscar a forma. Para mim, faz mais sentido isso, porque condiz muito mais com a pregação de Jesus, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo, de que um Deus que necessita de sacrifícios, né? Então, na hora que você foi falando, foi me clareando um pouco a desenrolar aqui. Acho que faz mais sentido. Sim, mas eu só queria que a gente não perdesse de vista, né? O 100% homem, 100% Deus, né? É importante a gente estar caminhando bem perto de Jesus, né? Talvez de um jeito que a gente nunca caminhou, né? Sentindo Jesus bem de pertinho, entendendo as dificuldades também de Jesus, mas também entendendo como é que ele resolve os seus conflitos e as suas dores, as suas angústias. E eu acho que isso faz a gente se identificar com esse Cristo mais perto da gente, esse Cristo que, meu, assim, como pode, né? Ontem eu estava numa aula de teologia lá na Assembleia de Deus e a gente chegou num lugar onde eu falei, Jesus crescia em sabedoria e conhecimento, certo? Então, tá lá em Lucas, a palavra de Deus. E aquela conversa que ele tem com a Sírio-Fenícia é um momento onde ele cresce, porque ele volta atrás. Ele diz que veio para os dele, mas a mulher, ela fala que ela não quer o principal. O que ela quer são só as migalhas. E Jesus volta atrás e reconhece. Então, naquele momento, a gente consegue ver Jesus olhando e falando: Poxa vida, eu preciso repensar o que eu estou falando. E isso não deveria ser estranho para nós, se a gente olhasse de novo Jesus crescendo em sabedoria, conhecimento, enfim. Mas para nós parece que ele vem pronto, né? A gente não imagina que ele precisa se esvaziar para caber dentro de um bebê de 1 ano. Ele precisa se esvaziar para que ele caiba dentro de uma criança de 3 anos. Ele precisa se esvaziar o suficiente para ele caber num adolescente de 14 anos. Entende? Então, ele cresce, ele continua crescendo, continua se desenvolvendo, continua como se isso tivesse ainda algo para crescer, como a gente. A gente olha para frente, olha para trás, volta. O diferencial dele é que ele conhecia um caminho de amor, de 100% amor. Por isso o pecado. Por quê? Porque ele tinha um contato maior com o pai. Essa linha direta, essa sintonia fina com o pai que o diferenciava de nós. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Nesse lugar onde a gente está, sem tirar a grandeza desses detalhes, dessas minúcias que o tema traz para nós. Mais alguém? Vou continuar, tá bom? Beleza? O segundo tema do capítulo que a gente está tratando, ele vai falar sobre o conflito com os fariseus. Por que Jesus entra em conflito com os fariseus? Esse grupo influente do judaísmo preocupado com a pureza e o cumprimento rigoroso da lei. O Pagode destaca que o farisaísmo não era monolítico, não tinha só um tipo de farisaísmo. Haviam vários mestres e tradições diferentes. O problema não era a lei em si, mas a maneira de como ela era usada para excluir os pobres e os impuros. A gente falou muito disso. Jesus e a vida, né? Jesus, ao contrário, rompe a lógica do mérito e anuncia um Deus que acolhe os pecadores e ama sem condições. Isso é ruptura. Entende? É como se ele dissesse que é necessário que todos se aproximassem da mesa para que todos fossem santificados. Mas então, para que tem a religião? Por que a gente tem Por que a gente precisa do sábado? Por que a gente precisa lavar a mão? Por que a gente precisa se cuidar? Por que a gente não come o pão da ceia? Entende? Por que a gente... E Jesus vai dizer que há coisas mais importantes para a gente poder ver. Por exemplo, quando ele fala que o mais importante é o que sai da boca e não o que entra. Ou quando ele fala sobre quando a gente lava as mãos, né? Mas, por exemplo, a gente continua. Quando ele vai falar para eles, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, porque vocês querem subir a régua de tal maneira que não é possível que a gente chegue.
Entende? E vocês não entram porque vocês também não cumprem. Entende? Essa lei que você está falando é hipócrita. A fala na boca de Jesus é hipocrisia. Vocês estão falando de algo que vocês não cumprem. Vocês dão o dízimo do hortelã, né? Mas vocês não cuidam do pai nem da mãe de vocês. Não é assustador? Então, por exemplo, esse amor sem condição, Deus ama apesar de vocês. E aí é legal da gente pegar o Antigo Testamento, que ele vai estar, a todo momento a gente vai estar lendo, quando a gente pega os profetas, e os profetas começam a falar do povo de Israel, começam a dizer o que vai acontecer, o que aconteceu, né? E por quantas e quantas vezes, né, Deus tentou ajuntar, né? É Jesus falando sobre Jerusalém, né? Ele tentando ajuntar os pintinhos aqui embaixo da asa da galinha, e vocês não quiseram, entende? Então, por exemplo, a misericórdia e o amor incondicional de Deus já existia, mesmo dentro da lei. Porque se fosse só a lei, o povo de Israel não merecia um Deus que tinha. Entende? Ah, tá, a Babilônia vai passar o carro, vai passar. Ok. Vai. Só que Deus ainda está com eles. Traz eles até os dias de hoje. Entende? E aí a gente tem um comentário, eu queria ouvir de vocês um pouquinho a respeito. Ó. Jesus rejeita o legalismo religioso e propõe a fé como relação viva com o Pai. Sua liberdade interior escandaliza. Ele cura nos sábados, toca o impuro, come com os publicanos. Pagola observa que os conflitos de Jesus e os fariseus refletem mais o embate entre o cristianismo nascente e o judaísmo posterior de uma hostilidade pessoal. O reino de Deus rompe as fronteiras da religião ritual e abre espaço para a misericórdia. Ser cristão é viver uma fé que humaniza, não que oprime. Quero ouvir vocês. E aí eu acho que a gente pode até fazer uma pergunta, né? Esse cristianismo que a gente tem vivido, ele mais humaniza as pessoas ou ela oprime? Como é que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem olhado para nós e no sentido, num lugar diferente ou melhor do que os outros? Será que a gente se coloca num lugar onde a gente merece mais porque a gente conhece a verdade, a gente conhece a palavra, a gente conhece a Cristo, portanto somos diferentes? Ou será que isso não nos colocaria, como é que fala? Não nos colocaria de joelhos, né? Não nos colocaria em pró do outro, como Cristo fez, entende? Não nos colocaria no lugar onde Cristo se colocou para lavar os pés dos discípulos. Se a gente realmente conhece, se a gente realmente ama, se a gente realmente sabe o que tem que fazer, será que a gente não, ao invés da gente se humanizar e as pessoas olharem para nós e entender que o Cristo que eles procuram está em nós, e de novo, não como perfeitos, mas de quando, em vez eles poderem olhar e enxergar o Cristo em nós, será que eles têm visto isso ou será que eles estão se sentindo oprimidos porque nós somos diferentes, nós somos especiais, nós somos cristãos? E aí? Olha, Anderson, como é que a gente equilibra tudo isso, na verdade? Porque eu acredito que todo cristão quer andar correto, sabe? A gente quer andar no caminho certo, quer fazer as coisas certas, mas assim, às vezes eu fico com dúvida, o que é certo hoje em dia, né? Porque quando você corrige algo errado, você é autoritário demais. Quando você deixa passar, você é permissivo demais. Você não é cristão? Então, assim, é tão complicado, sabe? Eu falo porque eu gosto principalmente dessas aulas que vocês dão, porque traz para o chão da vida, o que a gente está vivendo hoje, não é uma coisa distante. Então, assim, como é que a gente consegue trazer esse equilíbrio que você está falando? Porque parece que a gente sempre é soberbo, parece que a gente sempre quer tá certo, mesmo quando a gente tenta, porque a gente erra muito, ser humilde, mas a gente quer andar no caminho correto, pelo menos a percepção que eu tenho de nós, irmãos aqui, tudo, assim, outras pessoas, mas não é querer ser melhor que os outros, é na caminhada, querendo aprender, chegar mais próximo de Jesus. E a gente vê algumas coisas que não tem. E, assim, se cala
Fala, eu não consigo achar esse equilíbrio. Eu estou num momento tão difícil que eu não consigo. É muito difícil. Já que eu não acho que é fácil, não. Eu acho que você está na caminhada. Eu acho que me lembra também uma outra parte que eu estava. Não exatamente, não era essa a nossa conversa. A gente estava falando sobre a preocupação de ser salvo, a preocupação da salvação. E, e a discussão estava em ser escolhido, sabe? Essa atenção, você é escolhido, então. É como se a gente pensasse, por exemplo, nós já somos cristãos, né? É como se a gente tivesse todas as respostas. Uma vez que eu conheço a Cristo, a gente vai ver mais facilmente o que é certo ou o que é errado, a gente vai conseguir, pela nossa autoridade, discernir e tentar colocar as pessoas, tentar ajustar, sabe? Não colocar as pessoas no lugar, mas tentar a partir do exemplo. E eu falei para eles de uma conversa que eu lembro que o Ed divide com um dos professores dele, ele disse que ele estava na dúvida, né, sobre ser escolhido, se ele era escolhido ou se ele não era escolhido e como é que funcionava isso. E ele falava, poxa vida, né, eu não sei, né? Então, se eu sou escolhido, eu não preciso correr atrás, né? Como é que é? E o professor dele fala para ele assim: você tem se preocupado em ser uma pessoa salva? Você tem se preocupado em caminhar direito? E ele fala, é a coisa que eu mais estou tentando fazer na minha vida. Ele fala, então você é salvo. Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre o cristianismo e a gente está falando sobre essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de espelhar o Cristo para as outras pessoas, uma coisa importante e relevante é a gente tentar a todo custo, entende? E isso não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Isso quer dizer que a gente vai contar com a misericórdia quando a gente errar. A gente vai contar com a misericórdia do outro quando a gente errar. Com o apoio do outro quando a gente errar. Fazendo isso, a gente vai gerar uma ação que vai fazer com que isso seja transformado, mudado. Agora, isso não vai ser do dia para a noite. E isso não vai acontecer tão rápido quanto a gente quer. Porque, de novo, a gente não tem o mérito. A gente resplandece o Cristo que há em nós. E de vez em quando, não. Porque de vez em quando eu acordo e eu estou muito bravo. Eu entro no trânsito, o cara me fecha, eu já. E preciso que alguém me toque para que eu não faça o mal que eu quero fazer. Porque essa tensão entre a carne e o espírito é algo natural. Nós, como homens e mulheres naturais, a gente faz coisas naturais. O chamado de Cristo é para que a gente faça algo sobrenatural. Esse amor é sobrenatural. É algo que não aponta para nós, não aponta para a carne, aponta para um jeito de ser que a gente só aprende em Cristo. Por isso, a fala, nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Porque a gente não tem esse dom. Não é para nós. Porém, a gente se esforça para ser de uma maneira diferente. Para que a gente possa resplandecer esse Cristo para o outro. Para que o outro possa enxergar o Cristo em nós. Para que a gente possa caminhar, e mesmo assim, por exemplo, aqui a gente está vendo Jesus, né, numa discussão com fariseus, mas em hora nenhuma ele humilha, diminui, né? Não é isso. Ele está falando, cara, vocês estão fazendo coisas que não faz sentido para o meu pai. Entende? Quando desce o paralítico pelo telhado e Jesus cura ele, as pessoas, nossa, meu, quem é ele? Por que ele faz isso? E Jesus, enxergando aquilo acontecendo, ele fala, cara, para que vocês creiam, eu vou perdoar os pecados dele. Seus pecados estão perdoados. Aí é o fim, entende? Para que vocês entendam isso aí, todo o mal que você fez até agora, você está perdoado. Pode caminhar, pode continuar caminhando. Você não vai ser excluído do que você faz. Você não vai ser visto pela pior coisa que você fez. Você está perdoado. Pode começar de novo, né? O vai não peques mais é nesse sentido. Mas eu preciso tirar o peso que está nas minhas costas hoje, para que eu possa resplandecer essa glória de Deus que sempre teve em mim. Não sei se faz sentido. Acabei virando uma pregação. Natália, Boa noite, gente. tudo bem? Bem, estou meio sem voz aqui, mas tudo bem. Professor aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Nunca tá com voz, isso aí é normal. Sexto ano hoje foi tenso. Faz Foi parte. complicado. Mas, enfim, eu estou ouvindo aqui em relação... de repente eu vou falar até do meu
da minha experiência mesmo, né? Nesses 20 e poucos anos aí já tentando ser uma pessoa melhor em Cristo, né? Eu me lembro que assim que eu me converti, eu tinha, né, ali aquelas frases, ou, né, eu fui sendo moldada nesse sentido, né, que eu precisava ter todas as respostas, que eu precisava estar pronta, que eu precisava fazer, né, e ter ali uma postura diferenciada. E conforme eu fui crescendo, né, em graça, em sabedoria, em conhecimento de Deus, fui tendo experiências profundas, né, fui podendo conhecer Deus, né, face a face, não só de ouvir falar, né, na verdade a minha conversão foi vendo Cristo, né, foi Deus face a face. E aí, conforme eu fui evoluindo, eu ouvi algumas coisas e depois eu fui vivenciando. Então, hoje, né, com esses anos todos, eu me sinto mais leve, né? Antes, né, você até falou, Anderson, em questão de que a gente tem que entender que Jesus tinha que caber num corpo de uma criança de 3 anos, depois de um adolescente, e assim, né, aconteceu daquela mulher falar sobre as migalhas, e ali a gente vai vendo, né, um crescimento, uma maturidade de Jesus, né, no desenvolver mesmo da própria caminhada dele. E aí eu acho que quando a gente estuda sobre ele, como a gente tem feito nesse curso, eu me sinto até mais tranquila, porque Jesus, que era Deus, mas em forma de homem, ele cresceu, né? Ele teve momentos ali, claro que não houve pecado nele, mas ele teve momentos, né, que ele precisou amadurecer, que ele precisou enxergar, que ele precisou ver, porque o Deus, né, estava dentro do corpo de um homem, né? Então, ele pôde sentir todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias, e com isso, né, com essa passagem, me traz mais paz ainda, e eu creio, né, e quero muito que todos aqui que estejam possam ter essa paz. Hoje, assim, eu não saber responder algumas coisas não me causa mais tanto pavor, ou angústia, ou desespero, como no início da minha caminhada. Tá tudo bem, eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui conhecendo, eu tenho várias experiências sobrenaturais com Deus, sabe, que me fazem estar por Ele, não pelo homem. Eu não enxergo na igreja as pessoas, e sim como elas são usadas por Deus, né? Eu consigo ter essa visão, principalmente hoje, e para que a gente possa ter paz no nosso coração, porque se Jesus, né, foi crescendo em graça, em sabedoria, nossa, quem somos nós? Nós também estamos ali crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento. E só o fato da gente ter essa disponibilidade, essa força de vontade de cada vez mais nos parecer com Ele, de caminhar com Ele, isso já é o suficiente. Eu, sinceramente, eu não fico pensando, se eu sou salva, se eu não sou salva. Não, Jesus, tá bom, o que que eu preciso fazer mais? E cada vez eu fico naquela sensação, o que que eu posso fazer mais? Como que eu posso me parecer? Quando eu caio, assim, que eu me irrito, por exemplo, no trânsito, ou eu me irrito com um aluno, ou eu me irrito com um professor, como hoje, que mexeu nas minhas coisas de projeto, né? Sem pedir, os projetos dos meus alunos desapareceram, de repente, do armário, e aí eu, não, peraí. Aí até uma professora brincou, não, porque a fulana de tal é meio maluca, que eu acho que foi ela que mexeu. Aí a outra professora, mas ela é carioca, ela é do Rio de Janeiro, ela vai tirar isso de letra. Aí eu falei assim com ela, falei, olha, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou da paz, tá? Eu não gosto de problema, não. Geralmente eu converso, eu procuro sempre resolver tudo meu na conversa. E acho que é isso, sabe? Às vezes você falha miseravelmente, às vezes você consegue, e essa caminhada é a gente ter essa tranquilidade de que a gente está tentando, e a gente não se importar com esse detalhe, a gente se importar em fazer o melhor a cada dia, que é como a palavra de Deus também fala, basta cada dia ser o mal. Então, hoje eu falei, ai, Jesus, me ajuda. Aí amanhã eu fui melhor, nossa, muito obrigada, Senhor. E é essa tranquilidade, essa paz que eu acho que hoje eu sinto, e que eu gostaria que os irmãos também sentissem, de caminhar, né, em paz, em tranquilidade. Às vezes eu vou falhar, às vezes eu vou acertar, e me esforçar para continuar tentando todos os dias, até quando
Deus achar que eu tenho que me encontrar, ou se eu tenho que me encontrar, ou se eu vou, não sei, isso não, realmente não me importa. O que me importa é o agora, é tentar fazer o meu melhor agora, é conhecê-lo cada vez mais e buscar cada vez mais ser imagem e semelhança desse Deus. É isso. Amém. O que não é fácil, né? Não é uma caminhada simples, né? Mas é uma caminhada, acho que até em comunidade, para a gente poder se ajudar, suportando uns aos outros. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Mas é perfeito, Natália, Jaque, acho que é isso. Mais alguém? Bora? Mais alguém? A Gi e a Marisa estão quietas, estou até com medo. O que será que está acontecendo aí, hein, cara? Vamos lá. O conflito com o poder romano. Aqui é interessante pensar, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus é crucificado por conta dele ser o Messias, né? Mas muitos naquela época vinham até Jerusalém dizendo: "Ah, eu sou o Messias." Por isso os fariseus, a gente vai ver a conversa com Nicodemos, Jesus com Nicodemos, e Nicodemos está indo lá para testar Jesus. Quem é esse cara? O que ele faz? Né? A conversa no princípio da conversa com Nicodemos, ele vai estar falando: "Ó, você sabemos que você é especial, que você só podia ter vindo de um lugar especial." Enfim, ele está lá tentando testar, porque essa é a fala dele, são os fariseus. Jesus, ao invés de responder e entrar numa conversa teológica com ele, Jesus dá um nó nele e ele fica meio que perdido, né? E aí, por exemplo, a gente vai ver que não é essa a tensão entre a religião e Jesus. Não é somente o fato dele ser o Messias, mas mais que isso é o fato dele pregar o reino de Deus, um reino em amor, né? Isso aqui ainda é aqui a oposição no tema 3. No 4, a gente vai dizer como é que Roma, lendo o texto, como é que Pagola desenha esse Jesus e Roma, né? Roma via qualquer movimento popular como uma ameaça a essa pax, a pax romana, essa paz na força também, né? Essa paz onde os escravos precisavam estar em paz. A paz chegou porque a partir dali a força de Roma vai deixar aquilo ali em paz. Aquela paz vigiada, aquela paz que mais parece um castigo, né? Quem tem filho sabe que a gente coloca o filho e fala assim: ó, vamos ficar todo mundo quieto. Essa é a paz de casa. Para nós pode ser paz, mas para eles eu duvido, porque quando a gente era criança a gente não queria muito dessa paz. Jesus anunciava o reino, o império de Deus, né? Não essa paz, né? Não essa paz imperial, essa paz romana. Ele falava sobre um reino que é um império de Deus, uma linguagem política perigosa. Para Roma, só César tinha o direito de estabelecer um reino. Ao proclamar um reino de justiça e compaixão para os pobres, Jesus se coloca em confronto direto com o império. Então, aqui, quando a gente pensa um pouco sobre isso, a gente está analisando como é que Aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho, e aí a gente caminhando para quando entregam ele para Pilatos, né? E aí como é que eles falam, né? Ele quer confrontar Roma. E a gente não vê isso na boca de Jesus, entende? A gente não vê Jesus confrontando a Roma, né? Talvez a fala dele, para a gente poder pensar, quando ele pega a moeda e fala assim: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está evitando conflitos. Ali não há conflitos entre eles, né? Então, tentando de novo montar uma armadilha para Jesus, ele não vai de encontro essa pax romana aos romanos em si, mas ele faz essa ponte dizendo que há coisas que são para Roma e há coisas que são para Deus. Pagola mostra que Jesus não compôs uma revolta armada, mas uma revolução espiritual e social. Seu chamado à inversão das hierarquias. Os últimos serão os primeiros. Ameaça toda a ordem. O reino de Deus é a alternativa subversiva ao império da força e do lucro. Quando a gente lê isso, parece que isso aqui escreveram agora, mas está na Bíblia, faz tempo.
Hoje, anunciar o reino é resistir às idolatrias modernas? Dinheiro, poder e exclusão? Isso aí é para vocês responderem. Será que é? Quando a gente anuncia o reino de Deus, a gente está resistindo, a gente está falando que existe um jeito de resistir a essas idolatrias modernas? Ao dinheiro, ao poder. Hoje a gente diz muito a exclusão, né? O que vocês acham? Vocês acham que sim, evangelizar também é isso, né? Anunciar o reino de Deus? E, de novo, eu gosto de pensar que anunciar o reino de Deus é a gente poder falar de como Deus tocou a nossa vida. Porque às vezes a gente está falando sobre evangelizar, ler um versículo, a gente estudar a Bíblia, mas o chamado, quando no final, a grande comissão de Jesus, o ide de Jesus, vão e deem testemunhas de mim. Vão e testemunhem o que eu tenho feito na vida de vocês. Vão e falem desses milagres que têm ocorrido na vida de vocês. Vão e a partir dessas falas, do jeito que eu toquei a vida de vocês, essa fala de vocês, vocês não têm controle uma vez que vocês falam dela. Vocês não têm controle aonde é que o testemunho de vocês vai chegar. Vocês não têm esse poder. Entende? Mas o poder de proclamar essa verdade, que é verdade na sua vida, quando alcançar o outro, vai tocar a vida do outro. Entende? Então, quando a gente fala aqui sobre se hoje anunciar o reino, se hoje testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, também é resistir às idolatrias modernas, né? E aí tem o mamon, né, que é o dinheiro, poder e exclusão. E de novo, aqui quando a gente fala dinheiro, a gente fala em dinheiro como ídolo, tá bom? Infelizmente a gente precisa do dinheiro hoje. Não sei se infelizmente ou felizmente, mas o dinheiro hoje já está posto. Não tem como a gente fugir disso. Porém, ele não pode ser o centro das nossas vidas. A gente não vive pelo dinheiro. Ok? É nesse lugar. Agora eu queria ouvir vocês. Anunciar o reino é resistir a essas idolatrias modernas? Sim ou não? Ou deveria ser? Enfim. Lu, Posso falar? manda, Gi. Eu acho que hoje a ostentação que existe, né, fora da igreja e dentro da igreja é algo muito perigoso. É algo que a gente tem visto que tem sido assim. A gente até conversou sobre isso, né, semana passada, falando sobre essa questão de parece que é necessário a gente acumular, né? As pessoas elas não são, elas têm, elas são aquilo que elas têm. Se ela não tem, ela não é nada. E quem mais tem, mais quer ter. E não tem essa desigualdade social que a gente comentou também semana passada, essa desigualdade social que a gente vê assim tão evidente. E nos dias de hoje, por conta da internet, parece que assim todo mundo tem menos você. Parece que tá tudo fácil para todo mundo, menos para você. E aí você começa a enxergar que a grama do vizinho é muito mais verde mesmo, e a sua tá seca. E é com tudo com base do dinheiro, mas não é nem só. É um risco, é um perigo, porque se a gente parar para pensar, dali a pouco você já não está mais contente com aquilo que você já tem, e a gente tem. A gente não tem pouco. A gente tem que dar para dividir, né? A gente tem que dar para a gente pelo menos compartilhar com aqueles que estão próximos da gente, que precisam tanto quanto a gente, e a gente acaba deixando de fazer porque acha que é pouco, mas não é pouco. Não é pouco para aquele que não tem nada, não é pouco. Então, eu acho que é algo que hoje a nossa sociedade, a nossa realidade tem pegado
forte. Eu acho que essa questão, esse mamon aí tem sido muito forte. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com isso, assim, para a gente não se contaminar e não fazer o errado. Eu acho que tem duas coisas aí, Gi, para a gente pensar. Um é que a gente corre um risco de, quando a gente, quando a gente passa muito tempo nas redes, que eu acho que é lá o lugar onde a grama é mais verde de todo mundo, menos a nossa, é que parece que é um mundo de mentirinha, né? E esse mundo de mentirinha faz com que a gente olhe a nossa vida de verdade e fale: Meu Deus, cara, como é que essa pessoa viaja? Olha só como ela é feliz. Nossa, o filho dela, que beleza. Entende? E isso nos mostra como a gente é infeliz, mesmo Não sem a tem gente ser problema nenhum, né? necessariamente. Oi? Ninguém tem problema nenhum, só a gente. Exato! Como é que posta um negócio uma hora dessa? É segunda-feira, meu. Onde essa pessoa tá? Olha isso, férias de novo. Entende? Nossa, comprou um carro novo. Olha que lindo! Meu Deus, e o meu tá amassado ainda. Entende? Então, assim, e aí, por exemplo, a gente para de agradecer pelo que a gente tem. Porque, na verdade, a gente passa a sentir raiva do que a gente tem. E a gente não dando graça pelo que a gente tem, a gente quer ter mais e para de dar o que a gente tem, que a gente nunca foi nosso, que sempre foi dado. Entende? Então, entendendo que a gente não tem, fica mais fácil para a gente não dar. Porque o que eu quero é algo maior e melhor. Até porque eu sou o filho do rei. Então, eu mereço algo melhor. Porque o outro tem algo melhor. Por que que eu não tenho? Então, eu acho que isso são duas coisas, né? A primeira coisa talvez seja esse fato da gente poder nos comparar. E, infelizmente, a gente vai para os melhores lugares para comparar. A gente olha, nossa, olha esse aqui, o que que ele tem, como ele faz, enfim. E para nós, tudo nosso fica meio medíocre. E o do outro fica maravilhoso. E aí a gente para de agradecer. Essa é a segunda coisa. A gente parando de dar graça, a gente parando de agradecer o que a gente já tem, o que Deus já tem feito nas nossas vidas, como é que Deus tem trabalhado, como é que a gente enxerga em momentos a mão de Deus sobre nós, entende? Nos cobrindo de algumas coisas e nos erguendo de outras. Então, a gente, parando de agradecer, a gente para de entender que foi Deus quem nos deu. E aí, para nós, automaticamente, a gente também não dá, entende? Eu não dou porque eu não ganho tão bem. Eu não dou porque eu estou juntando para ter mais, entende? E aí, por exemplo, quando eu estou trabalhando para ganhar dinheiro somente, né? E entendendo que esse dinheiro sou eu quem ganho, sou eu quem faço, sou eu quem trabalho, eu não dou, porque eu não divido. Eu não faço isso porque Deus também não divide comigo, porque Deus não dá a sua bênção sobre mim. Então são duas coisas que a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado, né? Para a gente poder entender que é necessário que a gente agradeça ao Deus que a gente tem, pensando nos nossos filhos, na nossa casa, né? Nos nossos amigos, na mesa, na partilha, no jeito que a gente tem de poder falar de Deus, na liberdade que a gente tem, no trabalho que a gente tem, na saúde que a gente tem, entende? Do poder ter um dia seguinte para poder tentar de novo, na misericórdia que é renovada todos os dias, sobre o é nosso, por mérito. É importante que a gente consiga dividir o que a gente tem. Entende? Ou então a gente não caminha igual a Cristo. E aí é complicado, aí é difícil para nós, né? Então, eu penso nessas duas coisas. E aí acho que a pergunta fica mais ou menos respondida da seguinte maneira: a gente poderia, eu acho que a fala, ali a pergunta, se anunciar o reino é resistir, deveria ser. Mas eu acho que a gente hoje ainda está um pouco longe disso. Né? O dinheiro, o poder e a exclusão ainda nos faz dar uma bambeada nesse sentido da gente poder entender e a gente às vezes pensa em Deus como um segundo momento. Isso não é bom, isso é ruim, né? Mas é algo para a gente poder pensar. Mas eu queria ouvir mais alguém antes da gente continuar.
Ô Anderson, tudo bem? Boa noite, a Roberta. Tudo bem? Hoje eu tô em casa porque, na Ah, verdade, nas últimas 2 semanas eu tô em casa porque na véspera do meu aniversário eu rompi 2 ligamentos entre o pé e a meu perna. Deus. Tô aqui trabalhando de casa, consegui, né? Vamos ver se amanhã eles me liberam ainda para continuar em casa. Puxa vida. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? A gente olha para o outro e a gente acha que o outro tem uma vida melhor que a gente. E essa questão também da gente. Essa última frase que você acabou de falar, eu não posso dar porque Deus ainda não me deu. Eu Uhum. lembrei de uma série que é muito antiga, que chama. Em português. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Mas em português fala Donas de Casas Desesperadas. E aí conta a história de mulheres, de mulheres que eram mulheres casadas, mulheres mães solo e tudo. É muito antiga essa série. Acho que é Desesperada. Ah, gente, não sei falar inglês. Desesperada House. E aí eles mostram como que é dentro, tipo assim, como que é a vivência daquelas pessoas, porque elas não falavam o que elas viviam, sabe assim? Elas não falavam, não, elas demonstravam que a grama delas era mais bonita do que a da outra. Então tinha um casamento tóxico, tinha uma mulher que ela era narcisista, que não cuidava bem dos filhos, sabe assim? Mas para a sociedade elas eram consideradas pessoas exemplares, né? Então, eu acho que eu acho que é isso que a outra irmã falou aí, que a internet, que eu esqueci o nome dela, acho que é a Gi, que a internet é isso. Até quando eu falo, né, às vezes, um dia a gente encontrou um rapaz, ele tava com um carrão. Aí eu peguei, fiquei se olhando, aí caramba, a pessoa prosperou, glória a Deus, né? Mas aí eu fiquei pensando, será que ele dentro do carro? Olha só que pensamento minúsculo, gente. Falei, será que no carro dele, no porta-luva, tem um carnezão de 60 meses? Porque, sabe assim, você fica pensando, mano, eu vi, desculpa, gente, sou maloqueira. Eu vi essa pessoa há um tempo atrás e, tipo, não era desse jeito, tá ligado? Então, assim, é, a gente às vezes não dá porque você acha que você tem pouco, porque Deus ainda não. Você acha que Deus ainda não fez o que tinha que fazer. E aí você fica num lugar de que você também não retribui, não distribui um pouco que você tem, e ainda fica lá na internet, né? Apertando lá, girando o dedo, e você, na verdade, não sabe como que é, né? A vida dessas pessoas. Não sei se eu consegui explicar o que eu falei. E sobre o que a Nath falou, eu amo. Gente, a Nath é uma querida, assim, eu amo demais conversar com ela. E sobre a gente querer mostrar. Hoje eu falei com a Nath veio aqui no dia do meu aniversário, eu falei para ela que hoje eu vivo um evangelho mais leve, porque parece que antes eu vivia um evangelho mais pesado, sabe, assim, mas como se eu tivesse numa corrente, sabe, assim, de peso. E eu falo para ela que nos últimos meses é como se eu tivesse estourado uma bolha que tudo que eu tô vivendo seja tudo novo, sabe, assim. Como eu percebi que eu sempre falava que eu engulo o sapo e a Vitória Régia. E antes, quando eu era pentecostal, vou falar assim, tá, gente? Falava que só não engolia a Iemanjá. Mas eu percebi que foi a forma como eu fui ensinada, né? Que o evangelho tem que ser aquela pessoa que você ouve tudo e você precisa ser bom e se anular pelo outro. E às vezes não é isso. Então eu estava conversando com a Nath justamente sobre isso, sobre você de enxergar onde tudo que eu tô vendo hoje eu consigo enxergar com outro olhar, né? Inclusive desse, do carro que o Anderson falou, né? A gente achar que a pessoa tem um boleto, tem um carrão que você não conseguiu chegar no lugar, mas
Pode ser que a pessoa tenha se esforçado de outro jeito, mesmo que ela tenha um boleto de 60 carnês lá, um carneirzão, mas foi o que ela escolheu para ela. O que eu acho, assim, na verdade, tem algumas coisas, Roberta, que eu acho que é assim. Às vezes a gente Queria falar enxerga. também, Andy. Tá me ouvindo? Né, eu queria falar também sobre essa questão Pode de falar já. a Então, grama do vai já, outro, que né? Eu trabalho numa empresa que tem muita gente, né? Muito. Técnicos, mulheres, e assim, é de faixas etárias diferentes, assim, tudo. E eu gosto muito de observar, aprendi a observar. Essa questão de querer mostrar para o outro que está sempre bem, o perigo que é, né? E aí eu gosto de olhar no da pessoa, porque às vezes a pessoa está impecável, né? Vestida muito bem para mostrar para o outro, mas destruída. E eu tiro isso pela minha coordenadora, né? Ela ela é ubandista e não tem nada, e a gente se dá muito bem, eu gosto muito dela, mas ela vive nessa balança, né? E eu olho com ela com tristeza e com compaixão, porque lá hoje mesmo ela voltou de férias, né? Com aquele alongamento, loira, ela é negra, voltou loira, lá. E aí, não, eu voltei renovada, tá? E eu só olhando, eu conheço ela há pelo menos 10 anos. Olhei assim, gente, uma armadura tão frágil, tão fininha e tudo mais. Ai, que linda, maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá. Não deu uma hora. Já estava moada, a postura dela já tinha mudado, porque eu sei que a irmã dela está muito doente, a família não é bem assim, põe os pés pela mão, trabalha demais, é cobrada demais, chega no final de semana, ao invés de descansar, bebe demais. E eu não estou falando que ela não tenha direito de se divertir, mas eu fico olhando essa questão de eu preciso mostrar que estou bem, eu estou num cargo acima de vocês, então eu estou ótima, eu tenho que estar bem o tempo todo. Aí vira e mexe, ela manda mensagem, ora por mim, ora não sei o quê. Só que outro dia eu fiquei com um sentimento tão ruim, porque ela passou um dia péssimo, tudo antes de sair de férias, enfim, resumindo, e depois, olha, ora por mim, teve crise de ansiedade, eu acudi, ninguém percebeu, tudo. Chegou no final da tarde, ela convidou meia dúzia de pessoas e foram para um barzinho. A irmã que ora por ela, e eu tive essa inveja. Depois eu tive que trabalhar isso aí a semana inteira para me dar cara a pau que eu estava com inveja. Por que eu não servia para ir lá curtir com eles, mas servia para orar? Olha o que provoca essa questão de a gente ficar olhando essas coisas. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso em todos os lugares, na igreja. Aquela igreja é um espetáculo, é um coisa mais, umas reuniãozinhas de irmãzinha mais velhinha que leva um bolinho de fubá bem simples. Ele tem tanta oração, tem tanto testemunho. Não tem reunião aqui nossa e tem mais comunhão. Às vezes a gente fica um pouco deslumbrado. Lógico que a gente quer ver coisa bonita, um coral, música, um bom som, tudo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque você está envolvido naquilo e começa a ter sentimentos que não agradam o Senhor e que afasta a gente do Senhor. É o que eu entendo. Não é só lá no Instagram, não. Quando você vê, você está inserido nesse meio aí da inveja, da cobiça, de achar que tudo tem que ser muito espetáculo e a gente cai em cilada. Eu acho que é um pouco disso, sim, né? Acho também que às vezes a gente entender o outro com um carro novo, né? Uma luta que ele está enfrentando, né? Os carnês, né? Como o Roberto falou, também são essas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer se sentir bem e às vezes a gente coloca um alongamento, um vestido bonito, compra um carro, tentando preencher um vazio em nós.
E aí eu acho que quando Jesus vem, que esse amor incondicional, ele vai suprir esse buraco em você. E uma outra coisa, talvez, é a gente pensar sobre como é que Jesus enfrenta essas coisas, né? Porque ele não tem esse problema, né? Porque ele vem cheio, né? Se a gente olhar de novo a Samaritana vem falando sobre os vazios da vida dela, né? Sobre a busca por homens, sobre a busca por maridos, né? Para cuidar dela, sobre entender onde é que tem que orar direito, qual o lugar certo, esses lugares vazios, né? Da gente, né? Ela devia ser muito bonita, né? Para ter, enfim, para ter vários relacionamentos. E e aí Jesus dá algo para ela que a enche, a completa, e a partir disso ela passa a dividir o que ela tem, né? Ela passa a se derramar desse lugar onde ela experimentou. Então acho que é um pouco disso. A internet nos dá um falso testemunho dos outros e às vezes aqueles que estão ao nosso redor dão um falso testemunho de si, né? Com vários custos e também é legítimo ter um carro bom, é legítimo ter uma casa boa, mas é importante a gente pensar e entender sobre gratidão, sobre como a gente tem encarado isso, como é que a gente tem agradecido a Deus e como é que a gente tem, a partir desse lugar, entendendo que é Deus quem dá para a gente poder partilhar com o outro. Amém? Então, vamos seguir. Agora, como é que Jesus foi coerente até o final? Esse é o tema Ca- 5. Calma Pode aí, falar? Pode antes de falar, perdão. você seguir, eu tô aqui ouvindo vocês falando e pensando, e eu volto a pensar sobre essa questão, porque, por exemplo, Jesus, por conta da pregação do reino, levantou, por exemplo, entrou em confronto com o sistema religioso da época. Pela pregação de Jesus também entrou em confronto com o sistema político da época. A gente está aprendendo aqui, e essa caminhada com os irmãos e ouvindo, e a gente não. O nosso propósito, por exemplo, não é deixar que o dinheiro se sobreponha, que o poder se sobreponha, que a exclusão se sobreponha. No entanto, esse movimento, infelizmente, ele é ainda um movimento bem marginal se você comparar com a história da igreja. Novamente, se repetiu todo esse mesmo processo que se tinha com os judeus à época de Cristo, se repete hoje aos olhos vistos o tempo todo, de uma igreja autocentrada nela mesma, que que vê como um crescimento do reino simplesmente lotar a igreja como tivesse cheio de gente, mas sem nenhum processo de transformação prática. A gente falou logo no começo da aula que ser cristão é viver uma fé que humaniza. É, confesso para os irmãos que manter a paz e manter a calma sobre tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente assistindo irmãos nossos, pelo menos muitos irmãos que eu tenho contato e tal, achando que aquilo ali foi o mínimo, foi o razoável, que foi razoável aquele tipo de coisa que aconteceu, eu fico assim, estarrecido. Aí o governador vai lá na Barra da Tijuca, entra numa igreja e pelo menos uma parte ficou tímida, sentadinha, né? Mas teve uma parte que se levantou e aplaudiu de pé o governador. Então eu fico pensando de como a estrutura religiosa ela ainda perpetua essa questão da exclusão dessa de ser funcional, por exemplo, para as estruturas de opressão, o quanto que a igreja, por exemplo, apoiou regimes autoritários, ditaduras e tudo mais. Então, esse movimento aqui que me enche assim, de deixa o coração cheio, com os olhos cheios de lágrima também, mas é um movimento minoritário. Esses dias lá no meu serviço lá, eu coloquei toda a minha indignação para fora, porque aí as pessoas falam, mas Paulo, isso daí é normal, não é? Vamos ser francos. A marcha para Jesus exalta a violência. As igrejas estavam chamando um determinado candidato que estava fazendo apologia para torturador. Não, não é novo, as cruzadas, e começou a contar, já fui baixando minha bola. Falei, realmente não é novo, infelizmente, a igreja fazer parte das estruturas
de opressão, sendo que a mensagem de Jesus é completamente o oposto disso, né? Então, até que ponto também a forma como se enxerga o evangelho ou se prega o evangelho também reforça esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que tem o acesso que a gente tem de ter um pensamento crítico, de pensar, de refletir, de viver uma espiritualidade saudável, de não ficar autocentrada, mas olhar o próximo. Talvez falta muito nas igrejas no geral desse olhar para a necessidade do próximo. Não sei se eu acho que eu comentei na aula passada. Eu fiquei muito feliz recentemente aqui com a igreja aqui que eu frequento, porque eles estão fazendo umas visitas nas casas das pessoas para levar a palavra e tal. E aí eles perceberam uma coisa que não basta simplesmente levar a palavra para as pessoas, mas as pessoas têm necessidade de comer, de se alimentar e tal. E eles começaram agora a fazer todo um processo de arrecadação de alimento para levar. Eu falei, nossa, é a resposta da minha oração, né? De ter uma igreja Amém. que pensa para fora, que pensa, ou seja, que humanize as pessoas. A gente tem toda uma crítica a determinadas denominações e tal. Aqui a gente está numa sala de aula, eu vou falar, né? A gente tem, por exemplo, uma crítica muito forte à Universal, a forma como eles estruturam a instituição e tal. Mas a gente não pode negar que abaixo dessas estruturas tem pessoas que têm um coração piedoso. Não sei se vocês viram lá no Rio, eles montaram uma tenda de oração, de ajudar as famílias. Eles humanizaram aquelas pessoas, humanizaram os familiares que estavam no momento de dor. Não olharam as circunstâncias, não olharam nada, mas simplesmente olharam as pessoas e foram lá e fazer o trabalho. Então, acho que isso que gera vida, que gera transformação, e eu falo, nossa senhora, a sua igreja ainda está viva, a sua igreja vive. É o grãozinho lá de mostarda, mas tá lá, tá firme, tá resistindo. Isso que me enche de alegria. É o sopro, E Paulo. Paulo, desculpa interromper. O Ed fez uma última pregação, Ed René, Amós, no último domingo. Carta Não aos sei se você evangelhos. Carta ouviu, aberta né? aos evangelhos. Exatamente. E ele, Correto. como ele disse, né? Como tá lá, Deus está vendo tudo. Ele está agindo. Não vou aceitar os seus louvores, não vou aceitar, né? Porque meu povo precisa, né? Do verdadeiro evangelho, da verdadeira compaixão. Então, eu ouvi aquela pregação assim, em lágrimas, porque mais atual que Amós, impossível. Os Incrível. profetas em geral, Jaque. Os profetas em É, geral. Né? Mas, falando um pouco também sobre o que o Paulo começa tão. Eu estava aqui preparando para me defender, para separar Jesus e a igreja, mas o Paulo foi sozinho, né? Que bonito, achei muito bom, Paulo. Você começou criticando e terminou falando que existe esperança, né? O sopro do Espírito sopra onde quer e como quer. Né? Isso é muito bonito, né? Que bom, eu concordo com você. Perfeito nós não somos. O nosso pastor diz que os protestantes evangélicos cabem tudo numa Kombi, né, Marise? Nós não somos os do ônibus, avião, transatlântico. Nós cabemos numa Kombi, mas o chamado para nós é que a gente seja luz e sal. Então, por isso, eu acho que é necessário que a gente continue nessa caminhada, mesmo ela não sendo tão simples nem tão fácil. Vou seguir, gente. O tempo correu, 21h18. Coerente até o final. Jesus sabia o risco que corria. Sua morte foi assumida conscientemente como fidelidade à missão do Pai. Ele não buscou o martírio, mas não recuou diante da cruz. Pagola insiste: Jesus não interpretou sua morte como sacrifício expiatório, mas como o ato supremo de serviço. O Filho do Homem veio para servir. A cruz não é um preço exigido por Deus, mas a consequência do amor fiel até as últimas consequências. O Pai não quis a morte do Filho, quis a fidelidade do seu amor. Jesus morre como viveu, servindo, amando e confiando. O verdadeiro discipulado é permanecer fiel até a missão, mesmo quando ela se torna perigosa. Isso é para nós, né? Eu queria passar pelo último para a gente poder concluir, aí a gente vai conversar um pouco. A peregrinação a Jerusalém. Pagola encerra o
capítulo descrevendo a subida de Jesus a Jerusalém. De chorar. Indico fortemente que vocês leiam. Vou tentar pôr uma parte final lá que eu balancei. Ato simbólico e decisivo. Ele vai como peregrino, não como um guerreiro, e entra na cidade montando em um jumento, sinal de humildade messiânica. Jerusalém, centro do poder religioso e político, será o palco da sua entrega final. A peregrinação é um ato de coragem e obediência. Jesus sobe sabendo que não voltará. Enquanto as multidões esperam libertação política, ele oferece libertação interior. A entrada em Jerusalém é o início da paixão, onde o Messias se revela servo, não um rei armado. Seguir Jesus a caminhar para Jerusalém, isto é, para o lugar onde o amor enfrenta o poder e vence pela entrega. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco se a gente acredita, né, no que a gente acredita de verdade. Quando a gente pensa se o verdadeiro discipulado é permanecer fiel, mesmo quando ela se torna perigosa, ou talvez a gente consiga enxergar o discípulo quando a coisa aperta. Porque talvez seguir Cristo de um jeito fácil, quando tudo tá a favor, eu acho que é simples e talvez não seja tão difícil. Porque é isso. Gosto de pensar da dificuldade da gente poder evangelizar a Europa, né? Porque na Europa a gente precisa ter mais exemplos de amor, né? Diferente de ter somente o prato de comida ou ter somente a parte espiritual. É necessário que a gente converse, que a gente se relacione, que a gente mostre o Cristo em nós a partir do caminho mesmo, né? Dessa peregrinação, desse jeito de andar com Cristo. Tem algumas coisas que o Pagola fala, que ele diz o seguinte: como é que Jesus como é que ele passa, né, pela cruz? Ele caminha com mais dois, né? São os dois que são crucificados junto com ele. Ele não carrega a cruz sozinho, ele carrega a cruz com mais um. E ele diz desse Simão, que Simão Pedro foge dele, né? Quando caminha para a cruz, foge. O Simão de Cirene, quando vê a cruz, pega a cruz e segue Jesus. São jeitos diferentes de caminhar com Cristo. Como é que a gente tem enfrentado isso? Como é que a gente tem olhado? A gente tem feito como os seus discípulos, que quando aperta a coisa a gente foge, ou a gente tem feito como esse Simão, né? De Cirineu aí, que a gente vai atrás e a gente consegue estar junto. Como é que a gente tem caminhado na nossa vida cristã? Como é que a gente tem feito? Como é que a gente tem enfrentado e vivido esse evangelho vivo e eficaz nas nossas vidas? Será que as pessoas olham para nós e conseguem enxergar esse evangelho que a gente fala que acredita? Fiquem à vontade. Eu vou falar. Boa noite. Eu cheguei tarde, que eu estava num curso online da Tudo IBAB. bem, Raquel? Tudo bem. Espero que todos estejam bem também. Mas quando, Anderson, você colocou lá no grupo, eu até diminuí aqui a tela para sair, mas tinha esquecido de tirar o som. Você escreveu assim, eu não estou enxergando aqui. Ai, gente. Você falou alguma coisa assim, será que aqui? Será que amar de maneira inteira é perigoso? E na hora que que eu li isso, eu lembrei de uma fala do meu filho, que meu filho falou assim para mim: Mãe, você é muito legal com seus amigos, mas com a gente você é muito bravo. E eu acho que isso tem ecoado em mim, né? Assim, puxa, mas por quê, né? Porque os meus amigos são o pessoal da igreja, eu tenho outros amigos fora, né? São colegas de trabalho, mas hoje os meus amigos são o pessoal da igreja. E que cada um vai fazendo o seu serviço ali, né? Esse papel, não sei, de, de servir, de situar. E em casa, eu tenho que ser a bruxa, né? Eu tenho que ser aquela que pega no pé, que chama, e porque eu os amo.
Eu os amo. E talvez eu acho que a forma de eu achar que com eles é a maneira de eu mostrar o amor para eles. E talvez eles não estejam lendo dessa forma, né? Quando eles vêm e falam assim, com seus amigos é muito legal, mas com a gente você não é, me traz uma reflexão. E quando eu vi, eu falei, eu quero assistir a aula, porque eu acho que vão falar assim, o quanto que é difícil fazer esse amor sincero, né? Esse amor profundo, inteiro, de uma maneira que o outro também entenda. Bem, é isso. Espero contribuir, ter desabafado minha angústia que os meus filhos fizeram comigo. Raquel, eu acho que assim, não é Bem-vindo fácil. ao clube. É isso aí. Bem-vindo ao clube. Já que é um pouco disso, né? Eu acho que todos nós vivemos isso, né, Jaque? Não, não é privilégio. Porém, quando eu falo sobre o amor, eu acho que ele tem que vir com misericórdia para nós, né? Para todos nós, né? Essa misericórdia que se renova a cada dia, ela precisa estar nas nossas vidas. A gente precisa ter essa misericórdia por nós, porque não somos perfeitos, entende? A nossa intenção com os nossos ao nosso redor é tentar trazer eles para o caminho, quando a gente enxerga que eles estão fora, entende? Os nossos amigos, eles têm menos contato conosco. Eles não vivem conosco o tempo todo, né? E eles não dependem da gente também. Os nossos filhos e aqueles que estão mais perto de nós necessitam mais. E a gente se envolve mais, a gente ama mais. E a gente amando, a gente tenta trazer eles para perto do caminho, para perto de Cristo, para perto do que a gente acha certo. Então, às vezes, a gente trata eles de uma maneira diferente do que a gente trata os amigos, não porque eles são diferentes, porque nós não amamos mais. E essa liberdade de amar mais faz com que a gente, às vezes, tente trazer ele para mais perto. E eu acho que a gente precisa ter misericórdia quando a gente erra. Porque é isso, a gente não vai acertar sempre. A nossa intenção vai ser sempre a melhor. Porém, porém, a gente vai errar na dosagem. Entende? E assim, e que a gente eu acho que eu não devia ter dito isso, ou desse jeito, ou eu não sei como é que você entendeu, né? Porque a minha intenção era essa. Eu acho que isso é importante para a gente. Mostrar também o caminho do arrependimento para eles, né? Mostrando para eles que quando a gente erra, nós também somos, a nossa régua para nós também não é uma régua perfeita, né? Entender que o caminho é esse mesmo. A gente vai tropeçar e a gente depende do outro para que o outro continue a nos mostrar que nós não somos feitos de pessoas do chão, nós somos do reino, nós somos filhos de Deus, mas de vez em quando a gente vai tropeçar. Mas a comunidade, de novo, do amor, essa comunidade que a gente ama o outro, a gente precisa amar nós também. A misericórdia que a gente quer para o outro, a gente precisa dar para nós também, para a gente continuar caminhando. Porque o peso é difícil, o fardo é complicado. E uma palavra maldita, né, uma palavra maldita é exatamente isso, a palavra maldita. É a palavra que fere, que machuca, né, que sangra e não dá para voltar atrás. Como é que a gente pode, entende? Não, eu não estou tirando a sua culpa, eu estou pedindo perdão, que é diferente. Então, a gente precisa se perdoar, né? Depois se arrepender e voltar atrás, entende? Quando a gente erra. Mas, de novo, misericórdia para nós, entende? Como pais, como pessoas que amam, maridos, esposas, misericórdia. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, de novo, a gente só ama porque ele nos amou primeiro. É difícil, é complicado, não é fácil, não é simples, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que a gente caminhando de novo, bem pertinho de Cristo, a gente vai ver esse crescimento, né? Esse diferencial de um Jesus que às vezes até o fim tá lá e ainda pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entende? Mas faça a sua vontade. Então, em nós também, gente, Senhor, faça a sua vontade. Por mais que às vezes a gente fuja, que a gente não queira, e que a gente, às vezes, tentando fazer o melhor, que é o bem que eu quero fazer, acaba fazendo o mal. Entende? Porque é mais fácil. Porém, eu creio na
misericórdia de Deus e peço para que ela se renove nas nossas vidas, para que a gente continue a caminhar como filhos de Deus, resplandecendo não só para nós, não só para os nossos, mas para os nossos filhos e os nossos amigos. E eu acho que isso é normal. Não sei se consegui colocar mais ou menos, mas é mais ou menos assim que eu penso, né? Lendo o Evangelho e tentando colocar ele em prática na minha vida, é assim que eu penso. Mais alguém? Gente, o nosso horário está dando aqui já. Eu tenho mais um texto para ler, mas esse texto eu vou colocar no grupo. Tá? Uma conclusãozinha do Pagola, que ele vai estar falando para a gente um pouco sobre a cruz de Cristo, essa mensagem do reino, que ela não é neutra, né? Ela não vem, não é uma mensagem que a gente vai encontrar em todos os lugares, não é um jeito simples de caminhar, não é um jeito fácil de caminhar, não é um jeito que a gente consegue fazer fácil, é difícil. Amar é difícil, amar incondicionalmente, então é uma coisa que é muito difícil. E mais uma coisa, né, que não é só os nossos amigos e os nossos, é amar aqueles que nos faz mal. Então, esse eu acho que seja a coisa mais complicada que tem para a gente poder fazer. Mas é necessário que a gente faça isso, é necessário que a gente tente fazer isso. Amém? Beleza? Não estou vendo ninguém com a cara de muito feliz, mas é assim que a gente terminou hoje. E É que as só aulas ficam sempre com um gostinho de quero mais, né? A gente quer mais. Muito bom. Foi muito boa a aula. Muito Estamos bom. com sono, mas queremos mais. E aí fica nessa carinha. Foi ótimo, Amém. ótimo. Fico muito feliz. Obrigado. Eu fico pensando nisso, né? O quanto a gente tem caminhado nessa direção, né? Assim, e vou falar para vocês. Eu dou o curso de básico em outra igreja e a gente está anos-luz deles. Eu faço o curso de mestrado e, por vezes, alguns professores meus também não têm esse discernimento que a gente está tendo aqui. Fico muito feliz mesmo de estar estudando junto com vocês e aprendendo, de verdade, tá? Em nome de Jesus, é muito bom estar com vocês às terças-feiras. E agora acredito que a gente vai estar só o ano que vem. Né? Então, o ano que vem a gente está pensando em outro curso, mas eu me despeço de vocês esse ano. Está pensando ainda em dar mais uma aula, né? Mas aí vai ser uma aula conjunta, mas com vocês assim, conversando, discutindo, chorando e orando com vocês. Hoje é o último dia. Tá bom? Obrigado. Vou pedir para a gente abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto. Tá bom? Quem puder, claro, né? Para a gente poder. 21h32. Falta. Vamos ver se a gente faz alguma coisa nas férias, alguma coisa bacana. Então, quem puder abrir a câmera para a gente tirar foto, tá bom? Para mim falar para o meu professor, ó, a gente está trabalhando. Ó, Roberta, Eliene, Fernanda, que saudade, Eliene. irmã linda, lá da Bahia, do Ah! Paraíso. Vocês precisam ver que lugar que Eliene mora, gente. Vocês Olha. estão encantados. Ela com as vacas dela, aquela lua. É o pedaço do paraíso. Essa Eliene é maravilhosa. Vou mandar um vídeo aí no grupo. Manda, Demorou. vocês precisam Não, manda conhecer. com convite, né? Eu já falei para ela, as portas têm que ser abertas. Portas não cancelas. Você precisa conhecer o que vivem. É impressionante. Muito bom. É mal para você pegar com a mão. É laranja para você com a mão. É a coisa mais linda do mundo. É leite assim direto da vaca. É uma coisa maravilhosa. É uma riqueza. Lá não existe mesmo. caixinha, não, viu? Lá não tem embalagem também, não. Não. Ai, que alegria te ver. Manda o endereço. Que bom. Eu estou Gente, muito feliz de ter participado do curso, né? Ah, que legal. Ter estudado, bom. falei muito pouco, mas ouvi muito. A gente tem mais 2 aulas ainda, Eliane. Eu conto com você até o fim. Ah, com certeza.
Às vezes Mas estou com a câmera fechada porque ainda estou ordenhando vagas, limpando lá, mas estou aqui ligada. que Ordenhando legal, literal. que legal. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Entendi. Então, alguém, Deixa eu ter mais boa aula. alguém conseguiu tirar foto? Põe no grupo, tá bom? Gente amada, obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite, Espero que a gente gente. tenha Deus abençoe. aproveitado. Tchau. Muito feliz com a aula Tchau, hoje. pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, O fiquem com Paulo Deus. arrasou. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, Raquel. Fiquem com Deus. Tchau, fica com Deus também. Boa noite. Até mais. Rosaline, Eliane, Dorim, Ciene, Natália. Beijo. Fiquem com Deus. A Rosalina está Amém. aqui, ó. Rosalina, Rosalina. beijo. Fica com Deus. Boa noite a todo mundo, gente. Fique com Boa Deus. noite, gente. Fica com Obrigado. Deus. Boa noite. Fique com Deus, Marise.